O senador Eduardo Amorim Alves, senador Eduardo Alves do Amorim, nasceu em 17 de maio de 1963, é médico formado pela Universidade Federal de Sergipe, com especialidade em anestesiologia. É casado com Vilma Amorim, com quem tem 2 filhos. Em 2003 e 2004, exerceu o cargo de secretário de Saúde de Sergipe no governo João Alves Filho, quando ainda era filiado ao PFL. Desde 2005, filiou-se ao PSC, sendo eleito deputado federal nas eleições de 2006 e senador nas eleições de 2010, quando foi o candidato mais votado no estado, tendo inclusive mais votos do que o próprio governador reeleito na época, o saudoso Marcelo Deda. O senador teve 625.959 votos. Atualmente, ele é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, a CMA, do Senado Federal. E presidiu a mesa que ouviu a presidente da Petrobras, Graça Foster, como parte das investigações nos desvios de dinheiro da empresa no último dia 15 de abril. Atualmente, ele é muito atuante, é polêmico, é firme nas suas colocações. Eduardo Amorim está aqui conosco hoje para um bate-papo. Bom dia, senador. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer muito grande. Parabéns pela dinâmica do programa. Muito bem. Nós não poderíamos deixar de falar sobre a CPI da Petrobras nesse momento. O senador, presidente da Casa, o Renan Calheiros, diz que vai recorrer ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, porque a situação quer, na verdade, uma CPI mista. Como é que está este momento, senador? Lamentavelmente, tudo isso está acontecendo. Deveria ser instalado assim. À medida que se conseguiu o número de assinaturas suficientes, o que é difícil se conseguir, deve ser instalado. Isso é constitucional. Está na nossa lei maior, que é a nossa Constituição. Quem tiver questões, quem tiver reclames, que instale outra CPI. Mas essa CPI da Petrobras é necessária. É muito dinheiro jogado fora. É muito dinheiro do povo realmente jogado no ralo, lamentavelmente. A Petrobras comprou a refinaria de Pasadena por pouco mais de 100 milhões de reais. E ao final, aliás, a Astra comprou a refinaria de Pasadena, a Crown, uma outra empresa americana, por pouco mais de 100 milhões. E a Petrobras, quando pagou, a Astra pagou mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, quase... Esse é o valor. O senhor está trazendo novos números, Porque os números que nós temos na imprensa nacional, da ordem de 40 milhões, foi comprado de dólares. 40 milhões de dólares e pago 1 bilhão e 200 milhões de dólares. O que eu estou fazendo é transformar isso em real. Muito bem. E a coisa fica muito mais grave, fica muito mais visível. A Astra pagou a Crown 100 milhões e a Petrobras pagou a Astra mais de 2 bilhões e 700 bilhões de reais, ou seja, quase 30 vezes mais realmente do que a primeira empresa. Então é preciso averiguar, é preciso investigar sim, e aqueles responsáveis com certeza devem ser pagos por isso. É dinheiro do povo, é dinheiro que você paga, que aquele que está nos assistindo, vendo, está pagando, porque todo mundo necessita do combustível, da gasolina, do óleo liso para se locomover. O senador, é difícil o cidadão comum entender esses valores, São de uma órbita muito fora grande, da nossa realidade. É muito grande. A Petrobras valia 3 anos atrás cerca de 520 bilhões de dólares. A Petrobras era a 12ª maior empresa do planeta. Orgulho de todos nós brasileiros, com certeza, desde a sua criação. Hoje, a Petrobras não é mais a 12ª maior empresa do planeta. É sim a empresa do planeta que mais deve, ou seja, é a empresa mais endividada realmente do mundo, com mais de 222 bilhões de dólares de dívida. É muito grande, o número é tão grande que a gente atrapalha. Nós temos um outro grande problema com a Petrobras, a questão das refinarias, que não ficaram prontas em todo o Brasil. É um outro debate que está sendo discutido nesse momento. Além de não ficarem prontas, o preço realmente, com que elas estão ficando prontas, as que estão, ou às vezes 2 ou 3 vezes aquele que foi planejado inicialmente. Isso é um absurdo. Precisamos definitivamente acabar com isso no nosso país e valorizar o que é público. Acabar com aquele conceito que é coisa pública, não tem dono, tem sim, não tem um não, tem muitos donos que vêm do suor do nosso povo, da nossa gente, sobretudo o mais pobre nesse país, que é quem mais paga imposto. Quem mais paga imposto é aquele que ganha até 3 salários mínimos. Esse destina, Cláudio, metade do seu suor, para se preciso do número, 49% de tudo que ele produz, para 49% dos seus minutos, das suas horas, eles são destinados, com certeza, ao poder público.
mas ele não recebe essa contrapartida. Muito bem, são 7 horas mais 12 minutos, eu estou conversando com o senador Eduardo Amorim, falando sobre a problemática da Petrobras hoje no Brasil, só que nós tivemos o marco da internet essa semana, senador. Qual é o posicionamento do senhor com relação? A lei foi sancionada ontem pela presidente Dilma. Lamentei a pressa, não deu nem tempo para ser aprovado da nossa comissão. O relator da nossa comissão, que era o senador Luiz Henrique de Santa Catarina, ele não quis relatar porque praticamente não teve tempo. Eu lamentei realmente, eu acho que o senador Aécio ele tem razão nesse aspecto. O governo passou muito tempo para aprovar isso na Câmara e quando chegou ao Senado quis aprovar em alguns dias, em algumas semanas. Foi lamentável, não deu para discutir. Mas que era preciso, era preciso. E eu vejo que o seu programa tem tudo a ver com defesa do consumidor também. E a nossa comissão, como você disse aqui, ela é a Comissão de Defesa do Consumidor. Comissão que a gente preside, a defesa do consumidor. E lá já estão convidados para estarem presentes daqui a alguns dias para dar as devidas explicações todos os presidentes das nossas teles, da Vivo, a Claro, a Oi, a TIM, todos, absolutamente todos. Por que a gente paga tão caro e tem um serviço tão ruim? Não dá para compreender, não devemos aceitar. Aqui na capital mesmo, o serviço de telefonia é muito ruim, viu, senador? O número de reclamações são absurdos. Imagine, Cláudio, no interior. Imagine no interior como não é. Então, isso não dá para aceitar. Temos que acabar isso no nosso país. Muito bem. 7 horas mais 13 minutos. Nós temos muitos assuntos para tratar. Senador, eu tenho uma pergunta bomba aqui. O senhor vai responder a pergunta. A produção diz que o senhor responde. Vai responder a pergunta bomba? Vamos desarmar essa bomba. Mas antes vamos falar do ProRedes. Senador, uma grande polêmica, não é? O ano passado nós tivemos o ProInvest, não é? A parte desse dinheiro aí nós temos acompanhado aí, a maioria dessas obras ainda elas não começaram, dos 700 e poucos milhões que entraram no Estado e agora mais 250 milhões de reais. E há informações na imprensa, nós acompanhamos, que o senhor teria influenciado, na verdade, o arrasto, a demora na votação desse novo empréstimo para o governo do Estado. Por favor, a palavra está com o senhor. Não é verdade que eu tenho influenciado, não é verdade que eu tenho pedido a quem quer que seja para acelerar ou para diminuir a velocidade. Isso não é verdade. Eu acho que tem que fazer isso é o governo, dar as devidas explicações. Porque uma coisa é certa, esse governo que aí está, ele gosta muito de banco, ele gosta muito de tomar dinheiro emprestado, mas não será esse governo que vai pagar todos esses empréstimos. E nem começou. Todos esses empréstimos serão pagos a partir do ano que vem. Hoje, quem nasce em Sergipe já é o cidadão mais endividado do país. Você nasceu hoje, aquela criança, aquele recém-nascido que nasce hoje no nosso estado, ele já tem uma dívida enorme, diferente de quem nasce no Rio, de quem nasce em São Paulo. Hoje o sergipano é, por habitante, o cidadão mais endividado sobre o aspecto público. E isso é de uns anos para cá. Nunca foi assim. Sempre fomos um estado ordeiro, pacífico e que zelávamos pelas nossas contas. Sergipe devia, em 2008, pouco mais de 800 milhões de reais. Hoje, a nossa dívida pública é cerca ou se aproxima dos 5 bilhões. 5 bilhões de reais. O que se fez com tudo isso? O que se fez com tudo isso? Que hospital foi criado? Que centro de referência foi criado? O governo está pedindo mais um empréstimo. Eu acho que quando a gente pede um empréstimo, tem que ter transparência. Para onde vai? É dinheiro público. É dinheiro que as próximas 2 ou 3 gerações haverão de pagar e haverão de suar para realmente pagar. Aonde será gasto cada centavo? Tem que ser bem gasto, tem que ser bem investido. Se eu fosse governador do estado, eu construiria com esse dinheiro o hospital de trauma ortopedia, eu construiria com esse dinheiro um problema sério que nós temos. Quando precisa de uma ressonância, quando precisa de uma tomografia, quando precisa de uma endoscopia. Aonde se faz? A gente não sabe onde se faz. Uma ressonância hoje no estado, senador, são 4 ou 5 meses para um cidadão comum agendar. Pois, eu construiria o hospital de trauma ortopedia, criando uma referência para os traumatizados, para aqueles que quebram o braço, a perna, acidente de moto. Eu construiria também um centro de diagnóstico por imagem. A gente tem um centro, um belíssimo centro, com 3, 4 ressonâncias, com 5, 6 tomografias. Hospital do Câncer, senador. Com várias aparelhos de endoscopia, de ultrassonografia, ou seja, um centro para você realmente dar o diagnóstico. Você sair ali, você está com tal doença, agora vai tratar no Hospital do Câncer, vai tratar no Hospital de Ortopedia, e é isso que precisa no estado. E ainda, com certeza, sobraria muito dinheiro para ajudar na construção do Hospital do Câncer, para ajudar na construção de outras referências.
que a gente precisa, Cláudio, aqui em Sergipe, é valorizar o que é público. Essa coisa que dinheiro público não tem dono, isso está errado. Isso é má gestão. Precisamos de gestão, sim. Precisamos de transparência, sim. Pois, se eu fosse realmente gerenciar, administrar esse dinheiro, construiria o hospital de trauma-ortopedia, construiria o centro de diagnóstico por imagem e ajudaria a construir o hospital do câncer e ajudaria ainda a fazer o hospital do servidor e ainda sobraria dinheiro, acredito, para fazer o hospital de otorrino, de oftalmo e de outras especialidades. Senador, o senhor disse se fosse governador. Vamos falar do alinhamento, né? Nós vamos chegar agora na Copa do Mundo. Sabemos que o Brasil vai ver um hiato aí, um espaço agora para a Copa do Mundo, mas logo depois nós temos eleições, né, no Brasil. Qual é o alinhamento do partido em Brasília e qual é o posicionamento? O senhor é candidato ou não é candidato? Somos sim pré-candidato a governador do estado. Eu acho que nenhum cidadão de bem, nenhuma pessoa de bem, nenhum cristão, nenhum cidadão solidário pode cruzar nos momentos tão difíceis como esse que nós estamos passando na nossa história. Sergipe tem mais de 2.000 pacientes numa fila de hemodiálise. Eles estão sendo condenados, sentenciados a ficar do lado de uma máquina por resto da vida. Sabe por quê, Cláudio? Porque ele não recebe um transplante de rim. E sabe por que não recebe o transplante de rim? Porque ele não tem o laboratório para dizer se o seu rim é compatível com o meu, se eu posso ser receptor, se você pode ser doador. Simplesmente isso. Os profissionais, as pessoas capazes de fazer todo esse procedimento, nós temos pessoas extremamente qualificadas. Agora, o que nós temos também é uma missão por parte do governo do estado, realmente, que não tem pena da pessoa pobre, da pessoa simples e que precisa realmente de uma saúde pública decente. São 7h19, eu estou conversando com o senador Eduardo Amorim e o alinhamento nacional lá em Brasília do partido, senador. Bom, hoje o nosso partido, o PC, tem sim um pré-candidato a presidente da República, mas nós estamos alinhados com vários outros partidos de oposição. Então existe um alinhamento, existe um diálogo com quase todos os pré-candidatos, né, de oposição no país e vamos aguardar aí os próximos dias, os próximos passos a serem dados. Mas tem tido sim muito diálogo, tanto em Brasília como aqui. O senhor sabe que o tempo de televisão é muito curto, são 7h19 agora, nós já estamos finalizando. A pergunta bomba está aqui, está guardada que o senhor vai responder. Já disse que é pré-candidato ao governo do estado, em primeira mão no balanço geral. Hein? Atenção a turma da imprensa aí, em primeira mão ele está afirmando no balanço que é pré-candidato ao governo do estado em 2014. Não falamos da refinaria aqui, né, do estado de Sergipe, senador? Pois é, um sonho que virou um pesadelo. Porque aquele que veio prometer, que foi garoto propaganda do governo do estado aqui, ele está preso lá no Paraná. Ele está preso. O senhor Paulo Roberto Costa foi um desses responsáveis por esse prejuízo de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Claudio, você já imaginou que daria para fazer com 2 bilhões e 500 milhões de reais? Eu tenho uma pequena noção, né? Daria para construir com certeza mais do que 25 grandes universidades. Daria para construir mais do que 25 grandes hospitais, hospitais do câncer, hospital de ortopedia. É muito dinheiro jogado fora. É realmente, lamentavelmente, a gente está convivendo com tudo isso. E esse cidadão, que foi o garoto propaganda aqui, ele está preso. Ele prometeu uma refinaria aqui e dias depois foi preso pela Polícia Federal. E ele é um dos envolvidos realmente nessa questão da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Eu quero colocar aqui, eu já abordei esse assunto, além de Pasadena, a Petrobras tem um outro ativo no Japão, o senhor pode pedir assessoria, que fica em Okinawa, a refinaria de Okinawa, claro que com valores menores, que a refinaria lá é um pouco menor, mas também com valores superfaturados, numa bronca terrível, que eu não tenho observado a imprensa nacional colocar isso em pauta. É verdade, você tem toda a razão. E é lamentável tudo isso. Nossa maior empresa, orgulho do povo brasileiro. O povo brasileiro suou para construir a Petrobras. Milhares e milhares de funcionários que dedicaram suas vidas, que se abnegaram, que se arriscaram, muitas vezes explorando petróleo em profundidades enormes. Em zonas abissais, né? Pois é. Mas, lamentavelmente, hoje a Petrobras é a empresa que mais deve no planeta. Não faliu só porque é uma empresa nacional, de um grande país, da sexta maior economia que é o nosso país. Mas nós temos que zelar, nós temos que ser responsáveis. A CPI não é para enfraquecer a Petrobras, ao contrário, é para fortalecer, para dar mais transparência àquilo que se gasta na nossa maior empresa. Porque a gente paga no dia a dia, a gente compra gasolina, compra óleo diesel, dependemos por demais de uma Petrobras realmente qualificada e bem gerenciada.
com a sua linha editorial do Balanço Geral, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta ao senhor, senador. É a pergunta bomba do programa. O senhor manda na deputada Angélica Guimarães? Por favor, a palavra está com o senhor. De forma nenhuma. Cada um é senhor do seu passo, cada um é senhor do seu destino e, portanto, o comandante da sua alma. E a deputada Angélica Guimarães, uma pessoa qualificada, preparada, com certeza. Ela que conduz os seus passos e ela conduz os seus passos de acordo com a sua consciência. Então, manda de forma nenhuma. Se alguém diz diferente é porque não está sendo verdadeiro. Está querendo enganar não a mim, mas talvez a você. Muito bem, 7 horas mais 22 minutos, eu quero agradecer a presença do senador. O senhor sabe que esta casa, a TV Atalaia, é uma casa da democracia. O doutor Walter Franco sempre prezou por isso, sempre lutou por essa situação. E hoje, com o momento que a Record vive em todo o Brasil, de grande audiência, com esse jeito popular de fazer jornalismo, descontraído, mas falando sempre a verdade para o povo, quero que o senhor faça daqui do Balanço Geral também uma tribuna, fique à vontade, sempre que precisar, com a sua assessoria, falar para o povo desse estado. Muito obrigado pela oportunidade e ficamos inteiramente à disposição. E volto a dizer, como esse programa trata também da defesa do consumidor, hoje nós temos o privilégio, o sergipano tem o privilégio de presidir a comissão que cuida e que defende realmente o consumidor lá no Senado. Então, ficamos também inteiramente à disposição. Muito obrigado, senador. Pré-candidato ao governo do estado de Sergipe, senador Eduardo Amorim. 7h27 agora, aqui no Balanço, 7h23. Cláudio Muniz, é com você.